Olá, queridos. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Eu desejo desde já uma semana de muita paz, uma semana meditando na palavra de Deus, uma semana próspera, uma semana em que a paz de Cristo há de inundar o teu coração, a tua vida, a tua família. Vamos meditar nesta semana no nosso devocional, o Café Espiritual, no texto que se encontra em 1º livro de Samuel, capítulo 21, versículos de 10 a 15. Vamos falar do Deus das estratégias. Diz assim o texto: Naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: Vocês estão vendo que este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre na minha casa? Glória a Deus por esta palavra. Queridos, quem nunca viveu o seu momento de aflição, de medo, diante das adversidades? Há momentos nos quais vamos ter que enfrentar os nossos medos para poder vencer. E para vencer, às vezes, é necessário fugir ou até mesmo reconhecer o medo em si. Só não podemos deixar que o medo nos afaste dos nossos propósitos. Usá-lo a nosso favor pode representar uma vitória inestimada, desde que ele não se torne uma arma descontrolada, pois sabemos que o descontrole emocional causado pelo medo pode nos transformar em pessoas perigosas. Uma das fraquezas que não devemos ter é avaliar o porquê dos acontecimentos. Se procurarmos durante o medo descobrir a raiz do problema, a culpa pode atrapalhar. Se nós começarmos a nos perguntar por que estamos passando determinadas situações e perder o controle das nossas emoções, sim, o medo pode atrapalhar bastante. E para enfrentar o medo e as adversidades, devemos nos concentrar somente na vitória. Principalmente porque as adversidades reservam grandes surpresas. E o elemento surpresa da vida pode gerar escapes mais que satisfatórios. Davi vive um grande medo, um exemplo para as nossas vidas, porque o medo de Davi não nos é escondido. O homem, segundo o coração de Deus, estava fugindo de Saul. Para não o enfrentá-lo, que podia ser feito, Davi ainda está à mercê do medo. Percebam que verdadeiramente Davi está vivendo uma situação adversa da sua vida. Davi está experimentando o medo de uma forma que ele nunca havia experimentado. Foge de Saul e agora está diante do medo do rei Aquis. Davi jamais ousaria levantar a mão contra o ungido do Senhor, o rei Saul. E a questão aqui é que temos 2 ungidos do Senhor vivendo situações diferentes. Enquanto um se afasta cada vez mais de Deus, o outro busca se aproximar ainda mais do Senhor. E quando Davi foge de um problema, que é Saul, ele acaba achando um outro problema, que é ser recebido pelo rei de Gate. A nossa aprovação é mais valorizada quando a prova é mais difícil. Quanto maior a prova, mais gostosa é a vitória. Tornar-se-á mais valorizada.
E as provas na vida não avisam, melhor dizendo, se serão brandas ou terríveis. São surpresas. Contudo, se ouvirmos a voz de Deus, não será tão surpresa assim. O homem de Deus, a mulher de Deus, eles não são pegos de surpresa. Não há surpresa no mundo invisível. Nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo e pedir a Deus que nos dê estratégias. E nessa hora surge o medo de não ser aprovado, de não passar pela prova. O fato da prova ser uma surpresa é sinal que não temos ainda estratégias adequadas. Neste caso, o desespero pode atrapalhar e a aflição pode nos derrotar antes do inimigo. Então, lembre-se que o seu posicionamento fará toda a diferença. O seu posicionamento definirá se você alcançará a vitória ou se contentará com a derrota previamente anunciada. Dependendo de como você está com Deus, a sua relação com seu Criador, as saídas da vida se apresentarão ou não. Tudo vai depender de como está o seu coração. Salomão, em Provérbios 4:23, nos diz que de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja que no coração, dependendo de como estamos, Deus nos dará a resposta. Agrava-se aqui o fato de, em algumas situações, não podermos voltar atrás. Se Davi volta atrás, morre pelas mãos de Saul. Se fica e lamenta, morre nas mãos do rei Aquis. Como encontrar a saída? Será que a saída virá através de uma ajuda exterior? É muito comum esperarmos ajudas alheias. Quantas vezes não geramos expectativas quanto a uma ajudinha externa? Ela pode vir de todos os lados, mas quando vem do alto, a vitória é certa. Pode ser que o Senhor nos permita até viver o ridículo para o mundo, mas o mais importante não é o que vão pensar de nós, mas como estaremos depois. Se nós polirmos as nossas emoções em detrimento dos outros, deixamos de viver nossas vitórias. Davi poderia falar consigo mesmo: o que vão pensar de mim? Será que me fingir de doido me dará uma vitória? Imagine que essa história tenha sido contada pelo próprio Davi depois que Deus lhe deu a vitória. Bem depois dele ter passado esse grande sufoco, logicamente. Davi contou as suas experiências que, a princípio, fariam dele um louco, alguém com medo, alguém com sua fraqueza, mas é exatamente isso que Deus faz. Nos mostra que nós devemos, em muitas situações, nos fazer de loucos diante deste mundo, mas de sãos diante de Deus. Os nossos inimigos podem nos ter como loucos diante das nossas lutas, mas é exatamente isso que o Senhor quer que aconteça. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo nos diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. O mesmo apóstolo, escrevendo sua carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele nos diz que a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Veja que a maneira como reagimos não é da conta de ninguém. Não se preocupe quanto ao que vão pensar de você. Foque no seu objetivo e consulte o seu coração. Se no seu coração há a palavra de Deus, vitória a caminho. O rei de Gate, Aquis, não quer recebê-lo em sua casa. Foi a melhor resposta que Davi precisava ouvir. Ele não precisou lutar, não precisou fugir também deste homem. E ao sair, cremos que ele pôde escolher o seu caminho de volta, porque, como diz o ditado, com loucos ninguém se mete.
Davi nos deixou muitas histórias para podermos contar de lutas e de vitórias. Quanto mais estranhas eram as suas lutas, mais milagrosas eram as suas vitórias. E esse tipo de vitória milagrosa é o que nos faz contar e contar. Cantar e contar o que Deus fez, faz e fará. E nisto Davi era bom. Ele vivia, vencia, contava e cantava suas lutas. Esta vitória lhe rendeu muitos salmos, pelo menos 2 lindos salmos que podemos pensar como belas canções ou poesias. O Salmo 56 fala desse episódio e o Salmo 34 da mesma forma. E se nós nos lembramos de alguns versos do Salmo 34, do momento em que Davi precisou se fazer de doido para vencer o seu medo, diz o verso 7 do Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. No verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E no verso 22, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ao invés de temer o dia da tua adversidade, deixe Deus lhe dar estratégias. De um momento difícil, transforme-o em momento de vitória. Lembre-se que você serve ao Deus das estratégias, o Deus que dará vitória àquele que nele confia. Esta é a palavra para esta semana, que Deus continue te abençoando, que você possa meditar e confiar no agir de Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, e que o Senhor lhe abençoe rica e abundantemente. Até lá.